Boa noite, Brasil! Hoje o STF inovou, jogou o Marco Civil no lixo e presenteou as Big Techs com um cargo de xerife da internet. Agora é simples: postou, piscou, deletou, tudo em nome da liberdade deles. Prepare o print rápido porque opinião virou item perecível. Voltamos já, se o algoritmo permitir. La Aurora da página Anticorrupção. Palmas para os envolvidos, agora é oficial. A censura no Brasil está institucionalizada graças à nossa rejeitada Suprema Corte. Uma Suprema Corte que é aprovada apenas por 16% da população acaba de instaurar um regime de censura no Brasil, que é um país democrático, tão draconiano que não existe nem em ditaduras. Em nenhum país que se diz democrático existe uma lei como essa que o STF acabou de inventar, derrubando uma lei que foi criada pelo Congresso, que é o Marco da Internet, o Marco Civil da Internet, em 2014. 11 anos depois, eles pegam um artigo e falam: olha, esse artigo aqui é inconstitucional. Então, qualquer pessoa que falar qualquer coisa que a gente não goste, as redes sociais serão obrigadas a derrubar o perfil dessa pessoa, a censurar essa pessoa, senão nós vamos multar as redes sociais. Cara, é surreal o que a gente está vivendo, mas vamos lá. Aqui está a decisão do ministro, ele falando um pouco sobre essa decisão maravilhosa que ele teve, que o Congresso, que o STF fez para salvar a democracia. Para deixar claro, o tribunal não está legislando, o tribunal está decidindo dois casos concretos que se puseram perante ele e estamos definindo critérios que vão prevalecer até o momento que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, vier a prover acerca dessa matéria. O Poder Legislativo já fez isso em 2014, criou o Marco Civil da Internet, que inclusive foi um marco para o mundo inteiro e copiado, e o STF decidiu derrubar o artigo 19 porque eles não querem que ninguém critique a esquerda ou até mesmo as decisões do STF. Aqui mais um pouco do nosso excelentíssimo ministro. Por maioria, com o reajuste do voto do ministro relator Dias Toffoli, o tribunal considerou que o artigo 19 é parcialmente inconstitucional. Ele não é inconstitucional no que ele diz, ao prever a remoção por ordem judicial. Ele é inconstitucional no que ele não diz. Você ouviu direito? O artigo votado pelo Congresso é inconstitucional pelo que ele não fala. Então, não falar algo agora ficou inconstitucional. Porque não prevê exceções mais amplas como as que estão, para além das que estão no artigo 21. Tanto como, por exemplo, você falar algo antidemocrático. E o que é antidemocrático? É criticar o STF. E, de novo, nós estamos estabelecendo as regras que nortearam a decisão desses casos que vamos julgar, e aliás já julgamos, e que devem nortear os demais casos pelo país afora, até que o Poder Legislativo, se e quando entender por bem, venha a disciplinar essa matéria. De novo, nós vamos ter que fazer isso de novo. E quando fizermos, o que nos garante que eles não vão lá numa canetada e anulem a decisão que a gente criar? Agora, vamos lá. Aqui, a Globo, o jornalista da Globo explicando a decisão. Entender quando que começa a responsabilização de uma rede social diante de um conteúdo postado por terceiros. E aí a gente está falando que essa decisão do Supremo, inclusive a sessão está ali no finalzinho, os ministros neste momento falando ali um pouquinho sobre o processo de construção dessa tese, até porque, Júlia, não foi fácil, viu? Olha, a tese ela foi construída hoje durante um almoço entre todos os ministros do Supremo ao longo de mais de 4 horas. Você está entendendo? Em um almoço dos ministros do Supremo, eles decidiram como que o Brasil vai ser censurado e como que vai se acabar com a praça pública do debate político aqui, as redes sociais. Eles discutindo de que forma iriam se posicionar e chegaram a essa posição majoritária. Então, os ministros entendendo que era, sim, uma questão complexa. Mas vamos lá, como é que, então, vai ficar na prática? Primeiro que, sim, há a possibilidade da rede social, e não só a rede social, mas também outras plataformas digitais, serem responsabilizadas civilmente por conta desses conteúdos. Ali, por meio dessa decisão de que conteúdos, né, tem que ter um certo monitoramento das redes sociais, por exemplo, com discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Tá, essa é a grande questão. Tá? Você imagina,
Se você defende a Bíblia, se você pede por transparência nas eleições, se você critica decisões do STF, tudo isso é discurso de ódio, tá? Discursos ali, né, contra o Estado Democrático de Direito, e esse conteúdo pode ser removido até mesmo sem a notificação de ninguém, a plataforma assumindo ali, de certa forma, um monitoramento. E se a plataforma não derrubar tudo que possa vir a ser considerado discurso de ódio, a plataforma será culpada, ela será multada. Você está entendendo como é que funciona? A respeito disso, então essa é uma primeira responsabilização, né? Um outro ponto que também foi colocado pelo Supremo é de que a partir de uma notificação extrajudicial, ou seja, da própria pessoa que usa esse serviço, colocando ali algum conteúdo ofensivo ou mesmo alguma denúncia muito grave, algum conteúdo falso, por exemplo, aí a plataforma pode analisar e decidir se retira ou não esse conteúdo, e se caso essa mensagem, por exemplo, ela for ali alvo de um processo judicial e se constatar na justiça de que sim, era um conteúdo falso e que a plataforma não agiu, também há a possibilidade dessa responsabilidade civil. Agora, como é que vai valer o 19? Vai valer para casos, por exemplo, e essa já era uma discussão interna entre os ministros, quando a gente fala de crimes contra a honra. Nesse caso, os ministros estão entendendo que sim, tem que ter uma decisão judicial, ou seja, a pessoa tem que recorrer ao judiciário para extração, mas é claro, eles deixaram claro que se a plataforma analisar ali, a partir até mesmo de uma notificação, de que mesmo envolvendo crimes de honra e que se trata, esse conteúdo pode ser retirado. Então, essa foi uma tese que foi construída entre os ministros. A gente tem algumas exceções, por exemplo, legislação eleitoral ou mesmo aquelas, né? Bom, pessoal, é isso, tá? Dê adeus à liberdade de expressão. É uma questão de dias agora, as redes sociais serão obrigadas a deletar todo e qualquer discurso que possa vir a ser considerado polêmico, antidemocrático, discurso de ódio, fake news. Só que é aquilo que eu falo. O que é fake news? É a verdade que eles não gostam. O que é discurso de ódio? É quando você critica suas decisões ou suas visões políticas. Se você ler um trecho da Bíblia, você pode ser derrubado das redes sociais agora. E nenhum país democrático do mundo existe algo sequer parecido com isso. Mas graças aos nossos ministros do STF, os nossos magnânimos, iluminados ministros do STF, agora essa é a nossa situação. E o voto que mais chamou atenção, não, a parte que mais chamou atenção é o Dias Toffoli falando sobre o voto dele, chorando emocionado. E digo, senhor presidente, que muito me honra fazer parte dessa corte. Tá emocionado, gente. É muita emoção censurar 217 milhões de pessoas. Só para fazer um registro, enquanto o ministro Toffoli toma um gole d'água, a meu crédito, eu digitei pessoalmente cada uma das teses aqui. Olha a loucura, o Dias Toffoli começa a chorar de emoção porque ele está conseguindo censurar mais de 200 milhões de pessoas. Sabe o que a Carmen Lúcia falou nesse julgamento, nesse voto? Que no Brasil tem 213 mini ditadorzinhos. Sim, é como se todo mundo do Brasil fosse um mini ditador e todo mundo precisasse ser censurado. Cara, isso é uma loucura que você não vê nem no filme mal feito. Mas é o Brasil que a gente vive agora. Então é isso. Tá? Dê adeus à liberdade de expressão no nosso país. E o sistema venceu nesse ponto. Infelizmente, o sistema venceu.